Oi pessoal, estamos aqui hoje numa edição especial, uma edição de Nexus Pod com os sócios fundadores do Nexus. Acho que todo mundo o conhece, o Shinzato, ele tem vindo a dar palestras em vários grupos e acaba conhecendo. O Davi está sempre num grupo, no outro está sempre também nestas atividades e estamos aqui os três hoje para trocar uma ideia, para falar-vos um pouquinho de como o Nexus nasceu e trazer um pouco da realidade também do que é que são os sócios, da nossa visão sobre o Nexus, da nossa experiência sobre o Nexus. Nós chegamos a fazer isso no início, no primeiro episódio acabou abordando um pouco desta trajetória, mas nós vamos dar aqui uma visão diferente e também porque um ano e meio depois muita gente chegou entretanto ao Nexus e provavelmente muita gente não teve a oportunidade de ver este nosso bate-papo. Então, eu para começar e para provocar, todo mundo sabe que eu gosto de provocar, vou dizer, Shinzato, começa a brincadeira e começa a perguntar, começa a falar, puxa o assunto. Primeiro, a primeira pergunta aqui pro Davi, né? O que você acha que você mais evoluiu aí desde 2017? Aquela primeira reunião no Café Jornal, que a gente nem tinha, né, o intuito de criar um grupo. Naquele momento, a gente estava simplesmente ali trocando, se conhecendo e trocando informações, leads, etc. De lá para cá, qual foi a sua grande mudança que você sentiu? Então, eu acho que de lá pra cá, eu não imaginava o que eu estava fazendo naquela época, às vezes a gente está dentro do processo e não consegue se ver. Então, ali no momento, eu estava assim, tipo, procurando alguma coisa para poder me conectar com pessoas, e tal, mas não sabia que eu estava dentro de um negócio incrível. Tipo, eu encontrei um pote de ouro, não fazia ideia. E com certeza eu não fazia ideia também que se eu olhar para trás agora, tudo que eu já construí. Se eu sonhasse isso, eu não consigo, eu não sou tão criativo assim. Então, tipo, naquela época, fotógrafo de casamento e tal. Agora tenho loja da Moldura Minuto com algumas unidades. Então, assim, tipo, é uma evolução muito rápida, num espaço de tempo bem curto, né? Estou encurtando tudo aqui. Mas é isso. E o que eu vejo desse período eu realmente não fazia ideia que eu estava dentro de uma incubadora, vai. E a incubadora nascendo ali junto comigo. E é isso, é o que já falei até no outro episódio, eu estava no lugar certo na hora certa, porque as pessoas têm o hábito de falar do contrário, né? Lugar errado, hora errada. Eu estava no lugar certo na hora certa, e para muita gente isso pode ser uma realidade. Você está entrando no Nexus agora, você pode estar no lugar certo na hora certa, no momento certo. Então, assim, tem que ter persistência, como eu tive em alguns momentos lá no início, no início era muito, tinha que ter muita persistência no início, né? Porque, assim, era mato, mas muito mato e alto. Então a gente foi ali construindo sem saber o que ia acontecer. Então realmente esse período de 17 para cá é coisa pra caramba que foi feita aí junto, não só na minha trajetória, mas com o Nexus também, né? É interessante, no mínimo. Agora a tua vez, vamos fazer assim. Quem responde, faz a pergunta, escolhes a pessoa e fazes a pergunta. Então agora a pergunta pro Neves. Eu estava lá em 2017 e vou fazer um pouco baseado na do Thiago, que eu acho que faz sentido. Né? A gente tem quantos anos de diferença aí? 10, Eu tenho 5? 57, é mais. Tá. Você, pô, um cara, carreira gigante, experiência e tal. Aí de repente o X é mesmo que late. Agora você olha eu assim, você fala, cara, o que tô me metendo? O que eu vou fazer com. Será que vai dar? Onde vai dar isso? Você teve algum momento que você olhou para isso ou não? Porque eu sei que você é um cara obstinado. Você bota o negócio na cabeça, você vai. Como é que você viu esse cenário? Porque na época não era só eu, tinha mais outros parecidos, né? Eu acho que você conseguiu me criar, mas nem todo mundo teve essa sorte. Ah, é interessante. Eu também não tinha consciência disso, não é? Mal ou bem, eram os que estavam lá, não fui eu que escolhi quem estava lá, éramos nós, e todos nós, cada um com um objetivo provavelmente diferente. Todos queriam fazer mais negócios, isso é certo, mas não sabíamos a dimensão e para onde íamos caminhar. E eu acho que eu não tinha, e eu acho que isso foi um ponto até muito, nunca tinha pensado nisso. Acho que um ponto muito positivo de
eu não me ter preocupado, nunca me preocupei se as pessoas que estavam do meu lado eram maiores ou menores do que eu. O que eu gostava, e acho que isso mostra bem o que nós estamos aqui a fazer, era de encontrar pessoas com quem eu gostava de estar, independentemente do estágio na vida em que estavam, das conquistas que já tinham construído. Isso não tem nada a ver, mas eu acho que das grandes conquistas que nós fizemos não foi só o Nexus. E, lógico, quando eu falo destas coisas, começa o olho. É esta amizade que nós hoje temos. É incrível, porque nós não nos conhecíamos em 2017 e hoje, todos os dias, nós nos falamos com um monte de mensagens, sacaneamos um ao outro e ao mesmo tempo ajudamos muito uns aos outros. Nós nos cuidamos um do outro para ver como é que eu consigo fazer com que o outro cresça mais do que o que está a crescer. Não há, nunca vi um pingo de ciúme. Antes, pelo contrário, eu quero estar junto nesse projeto e se também não tiver, eu quero que você dê certo. Então eu nunca tive esse lado, então sempre foi um lado, vá lá, altruísta e de estar com pessoas que de fato eu não imaginava que iam ser tão importantes na minha vida e que hoje são das pessoas mais importantes da minha vida. Uma grande conquista. Obrigado. Aproveito aqui publicamente para agradecer. Show de bola. Boa pergunta. Primeira chora. Primeira chora já foi. Você apostou em quantos? 3 até o final. Acho que vai ser uns 5. Bom, então, seguindo aqui a nossa regra, eu vou agora fazer a pergunta para o Shinzato. Shinzato, me fala uma coisa. O que é que você, nesta experiência, e tu tens sempre foste um membro muito presente, principalmente nos primeiros anos, mesmo quando nem sempre conseguias estar presente por outras atividades, sempre contribuíste muito por acreditar muito no Nexus. E aproveitando um pouco esse gancho, quer das pessoas, quer tenham tempo, quer não tenham, pelos desafios da sua empresa, por desafios empresariais, por outros desafios, como é que tu acreditas que é importante, ou quanto deve ser o importante, ou quanto deve ser o trabalho do membro para que a comunidade dê certo, para que o grupo dê certo, não é? Eu costumo dizer, até falei em algumas palestras que eu fiz em alguns grupos do Nexus, que você tem que comparar como se você estivesse contratando um vendedor para sua empresa. Se você contrata Claro, é um dos pilares do Nexus, é obviamente vender. Mas nesse pilar de venda e trazer leads e tudo mais, quando você contrata um vendedor para sua empresa, você deixa ele largado? Não deixa. Você vai fazer o treinamento, o onboarding dele, você vai estar com ele ali, vai acompanhar. Eu costumo dizer que o Nexus é como se você estivesse contratando ali 30 vendedores ao mesmo tempo da sua empresa. E aí o que eu vejo muito, quando eu era membro do Nexus, o que eu via muito, até nos grupos, né, de WhatsApp, eu não vou conseguir ir na reunião da semana que vem porque eu tenho um cliente. Eu não vou conseguir ir na reunião da semana que vem porque eu já tenho algum outro compromisso. E o que eu costumo dizer é, se você tivesse um compromisso para treinar o teu vendedor, você não vai deixar de fazer. E eu vejo que às vezes o Nexus passa a ser algo na segunda, terceira, quarta prioridade. Aquela reunião presencial ou aquela reunião online da semana. E o que eu posso dizer é que acho que o maior erro hoje que eu percebo é esse. Colocar a reunião presencial, que é quando você está lá, que você vai falar, fazer seu pitch, vai mostrar o teu negócio, ou seja, você vai estar treinando não o seu vendedor, os seus 30, 35 vendedores. E aí, às vezes, você simplesmente deixa para a segunda, terceira opção. Então, uma dica que eu dou é, já deixa bloqueado e aquele compromisso é como se fosse o seu maior compromisso. Você está treinando uma equipe de 30 vendedores, só que não são 30 vendedores que estão recebendo um salário ou que estão lá por algum, né, por algum compromisso profissional com você, não. São 30 pessoas, 30 empresários, cada um com sua rede de networking super potente, que vai estar, quando estiver pensando naquele negócio seu, vai pensar em você. Então você vai estar treinando essa galera. E aí eu percebo que isso é esse comprometimento com o grupo. Óbvio, depois você tem todas as RDNs, que são super importantes, que é realmente aquele treinamento, e também de forma genuína, né? Você vai estar falando com pessoas que vão estar pensando em você e vice-versa, né? Então eu costumo dizer isso, né? Dê atenção para aqueles membros,
como você daria para uma pessoa que está trabalhando para você e você está pagando o salário no final do mês. Esse para mim eu acho que é o grande ponto, né? E aí um dos motivos que eu acabei deixando de ser membro do Nexus é que eu não conseguia, pela minha vida corporativa, eu não conseguia mais garantir a minha presença ali. Então eu prefiro não estar do que estar queimando a minha empresa, né, estando ali, né? Então eu vejo que quem fez muito sucesso, quem faz muito sucesso no Nexus hoje, são aqueles que têm aquele comprometimento, principalmente no presencial, nas reuniões, agora, né, obviamente online e presencial, naquela uma vez por semana, e naquelas pessoas que fazem RDN, não só para pontuar no ranking, mas justamente para estar presente, né, e tá no top of mind das pessoas ali, né? Então acho que essa seria a minha grande dica, 7, 8 anos depois que a gente fundou o Nexus, né? Até antes de fazeres a tua pergunta, eu vou aproveitar um gancho que tu falaste, que é o assunto da pontuação. Nós, desde o início, nunca nos preocupamos com a pontuação. A pontuação é uma forma só de medir e da pessoa se sentir eh, eh, que existe ali alguma forma, uma engrenagem natural, mostrar o que é que você deve fazer, não é? Não é o foco não é as pessoas ganharem ou estarem à frente no ranking, é as pessoas realmente mostrarem que estão comprometidas e isso naturalmente aparece no ranking, não é? Então isso é super interessante, mas eu furei um pouco agora a tua vez. Eu vou devolver a pergunta para você, a gente inverte aqui, tá, mano? É, qual foi a tua reunião, Neves, mais marcante que você sentiu assim? Eu sei que você participa de vários grupos, né? Agora não o Neves como fundador, sócio, mas o Neves como membro do Nexus. Teve alguma reunião ou algum acontecimento dentro de algum grupo do Nexus que foi marcante nesses 8 anos? Deve haver assim milhares e eu não sou bom de memória, mas o que a verdade é que veio à lembrança uma reunião que vocês dois vão se lembrar. Nós estivemos lá no Moema, uma reunião fechada, bem no início, provavelmente no primeiro ano, no máximo no segundo ano, onde eu era presidente, se não estou em erro, portanto é bem no início, e nós tivemos vários membros que começaram a jogar pedra e a falar mal, ou a criticar, ou a dizer que as coisas não funcionavam daquela forma, e sem um embasamento importante. Ou seja, sem o aspecto de criticar para construir, mas o aspecto de criticar para destruir. E naturalmente essas pessoas foram embora. Com certeza vocês lembram-se disso. Isso faz parte da vida das famílias, das empresas e dos grupos como o Nexus, onde você tem uma comunidade. Você tem altos e baixos, você tem crises, você tem entradas e saídas, mas o importante e o que nos une é de você ter um propósito muito claro daquilo que é importante e daquilo que você quer construir com as pessoas que estão à tua volta. Então esse é um ponto que eu acho que é pouco falado e é difícil de falar e de transmitir, de que nós estamos a construir uma família. Com a desvantagem de que nós não somos irmãos de sangue. O irmão de sangue, se faz uma borrada, para não dizer outra palavra, e você provavelmente até reata, porque ele é irmão, porque ele está lá no vínculo da família. Aqui você não tem essa liga natural. É muito fácil você quebrar essa liga. Então, se você não cuida com muito mais cuidado, você não constrói, não mostra essa sinceridade de união, de preocupação, de realmente nós estarmos aqui juntos a construir algo que não sabemos bem para onde vai, mas que acreditamos que vai ser importante para nós, para o nosso desenvolvimento como pessoa e para a nossa empresa, é muito importante. Então essa reunião eu diria que ela foi pesada, ela foi dura. A minha memória é uma memória negativa, mas que foi, mal ou bem, ela foi positiva naquele momento do grupo, porque ela, para os que ficaram, nos deu força e muito mais clareza daquilo que nós queríamos do Nexus naquele momento, que era ainda muito mais abstrato do que qualquer hoje. Não? Que acho que foi até um divisor de águas, né? Porque ali a gente só tinha um grupo ainda se consolidando, uma metodologia se consolidando, né? Então ali poderia ser que, né, não avançasse, né? É. Muita gente saindo ao mesmo tempo, eu lembro muito bem dessa reunião. E ali, ao contrário, né? A gente usou aquilo como um combustível para melhorar, obviamente, o que tinha que melhorar, mas para fortalecer a cultura, a metodologia e mostrar que a gente estava no caminho certo, né? E olhando agora, né, 7, 8 anos depois, a gente vê o quanto que foi
Quando que foi certo, né? Agora tem uma pergunta pro Shinza. O pessoal que é novo no grupo, até os mais antigos, fala muito do tempo. Ah, eu não tenho tempo de fazer RDN, eu não tenho tempo disso, daquilo. Esse cara aqui, ele tem quantas empresas? Quantos CNPJs? Uns 7, 8. Tem até filho agora. E ele tem O tempo. até, o até é legal. É filha. Filha. Não, mas ele arrumou tempo para fazer filho, cuida da filha. E tem tempo para fazer tudo. Como é que às vezes algumas pessoas assim falam que simplesmente não tem tempo? Que dica que você pode dar para a pessoa que fala assim, eu não tenho tempo? É tempo ou é questão de prioridade? Ah, cara, acho que é um pouco clichê, né? Falar que, gestão de tempo. Cara, eu não acho que eu tô longe de ser alguém para dar dica de gestão de tempo. Não, Eu não, então você tem um irmão gêmeo, você está em é, todos os é lugares. pior que eu não acho que eu tenho uma gestão de tempo exemplar. Acho que melhorei muito, mas eu aprendi até com um líder meu do mundo corporativo, uma coisa que ele me falou uma vez lá. A gente estava com um quadro super enxuto, uma empresa grande, né? Uma indústria grande, passando por um momento de dificuldade, e a gente enxuto, cada um fazendo, né? Aquela brincadeira de cobrar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. E, cara, fazendo várias coisas meia boca mesmo, né? Tipo, e ele falou uma coisa ali, ele falou, cara, fica tranquilo. Você não vai fazer tudo muito bem. Algumas coisas a gente vai fazer só para passar de ano. Você não precisa tirar nota 10 em tudo, porque você não vai conseguir tirar nota 10 em tudo. Então, chegou um momento que talvez a gente vai ter que tirar nota 5 nas 8 matérias que a gente está fazendo aqui. Em vez de tirar 10 em 2 matérias, que é o que todo mundo faz, né? Pô, eu tenho um negócio só, vou me dedicar 100% do meu tempo para aquilo, vou fazer aquilo com excelência. E aí o que acontece? Você começa a se cobrar muito, tanto na parte pessoal, profissional, né? A família, o emprego, a gestão de pessoas. E aí você se cobra. E é impossível, é aquilo que você falou, humanamente impossível você fazer tudo bem. Então vai ter hora que você não vai conseguir. Alguns pratinhos vão quebrar. Ele falava isso também muito. Alguns pratinhos vão quebrar. E que quebre. E se a gente tiver na cabeça essa não cobrança de que vai quebrar, aqueles 2 pratinhos vão quebrar, e óbvio, né? Quando para fora, você sempre vai tentar mostrar o melhor possível, né? Você está representando empresas, você está representando pessoas, você tem a responsabilidade daquilo. Mas internamente você sabe que você está fazendo várias coisas meia boca. Ou várias coisas só para passar de ano. E algumas você não vai passar de ano também. E tá tudo bem. Quando você deixar de se cobrar dessa forma, eu acho que você começa a levar as coisas da melhor forma. Então, às vezes, aquilo que você falou, a percepção que você tem, pô, que eu faço tudo super com tempo e tudo mais, cara, tem um monte de coisa que tá errado, que eu faço, que eu olho, se eu olhar, né, dentro de casa ali, eu falo, caramba, podia estar fazendo isso aqui muito melhor. Mas, ok. Mas você faz, é o feito melhor que o perfeito? Eu acho que assim, é isso. É você fazer. Obviamente, você tem que fazer o melhor possível. A prioridade, obviamente, falar, cara, isso daqui. Acho que hoje o que eu melhorei muito nesses 8 anos de Nexo, o que eu sinto que eu melhorei muito é de verdade as prioridades. Hoje, por exemplo, eu não consigo fazer o número de RDNs que eu gostaria de fazer. Eu deixo de conhecer pessoas, até hoje eu recebo, às vezes, pedido de RDN, de grupos, de pessoas que não me conhecem, que vê lá que eu tô no grupo e me mandam, vamos fazer uma RDN. Cara, antigamente eu queria fazer. E aí eu me cobrava pra fazer, aí não existe. Tá? Você tem 24 horas por dia e não adianta. Hoje eu recuso agendas. Isso tanto no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo. Eu recuso. E tá tudo bem. Eu acho que você chegar a receber um invite e dar um não, pode parecer aquela coisa, nossa, cara, o cara sei lá, né? Nariz empinado, ou o cara, pô, o cara não tá recusando. E é ok recusar. Você começa a recusar várias coisas que não são prioridades. E acho que as pessoas têm um pouco medo de falar não. O Neves não, né? O Neves a gente conhece bem que o Neves é o cara exemplar. A gente até se baseia nele, porque às vezes é bom ter essa sinceridade de falar não e não é porque você falou não que você odeia a pessoa, cara. Às vezes é um não. Elas têm alguma dificuldade de receber não, né, cara? E eu aprendi muito com o Neves isso daí também. Cara, é não, beleza, cara. Bola pra frente, não vou ser mais ou menos amigo porque eu recebi um não, né? E acho que até devolvendo isso pro Neves, né, cara? Essa questão da, como diz o Davi, frontal, né? Ah, não, tem que ser com um Lzinho. Como que é? Frontal. Frontal. Você teve isso, você tem muito isso, Neves. Agora, saindo um pouco do mundo Nexo, mas do mundo de relações pessoais, assim. Esse seu perfil de ser direto, de falar não com a maior naturalidade possível, sem desenhar uma história em volta, ser mais frontal. O que você sente disso? De positivo e negativo?
Olha, Porque eu acho que você é referência nisso, tá? Por isso que eu te pergunto. então, eu acho que eu não era tanto assim. Eu acho que eu era muito mais diplomático e muito mais cuidadoso de dizer não. E tem um pouco a ver com essa parte das prioridades e também dos fracassos e dos insucessos que eu tive e das crises que eu tive, de ter que entender que, de facto, hum, as pessoas precisam de ser muito sinceras, não é? Quando você está no fundo do poço, você vê o quanto é importante a sinceridade, o quanto é importante a amizade, o quanto é importante a transparência, a lealdade. E quando você pega nesses valores de uma forma muito forte, muito intensa, e você tiver cuidado com a forma e não com o que diz, você consegue dizer coisas muito duras de uma forma correta que a pessoa diz: putz, eu não gostei de ouvir, foi duro para mim, mas eu compreendi a mensagem e entendi porque é que aquele não existiu. E se a pessoa consegue ter esse storytelling do não, ela aceita bem. Se ela não tem esse storytelling, isso aí ferrou, né? Então, porque eu acho que eu não sou uma pessoa de dizer não por não. Eu explico porque é que dou o não e até a pessoa pode dizer, putz, eu não concordo, mas a pessoa entende um pouquinho ali daquele raciocínio. E isso tem a ver com que realmente você precisar de ser mais rápido para chegar ao fim. É muito aquela história de vou convidar um amigo, mas não lhe dou o endereço nem o dia, só para ser simpático. Putz, não faz sentido fazer isso, né? Se você não quer que o cara vá, não convida, né? Então é um pouquinho isso. Ou convida para uma outra coisa, então de ser muito objetivo nisso. Mas eu acho que isso você precisa, não acho que isso seja uma coisa que se consiga ter novo. Você tem que apanhar na cabeça, você tem que entender o que são os teus valores core, tem que entender o que é importante para ti e estar muito seguro para tomar essas decisões e para ter essa frontalidade com as pessoas. Acho que eu não teria capacidade de fazer isso quando eu tinha 20 ou 30 anos, de E forma alguma. uma curiosidade para quem está chegando no Nexus agora, tal, que não acompanha a nossa história, essa questão do Neves ser bom de dar qualquer tipo de resposta, né? Eu acho que ele que criou o ChatGPT, na verdade. Ele é muito bom nisso. Eu, lá no início, eu fazia o trabalho da Érica hoje, de administrativo, de cobrança, de não sei o que lá. Eu lembro, você não Cara, financeiro, eu lembro. eu suava para responder uma mensagem e mandava para ele ver assim, Neves, vê se eu tô cobrando direito. Porque, assim, eu ficava entre dois extremos, ou não cobrar, ou querer matar a pessoa. Mas não podia fazer nenhum dos dois, eu tinha que cobrar. Educadamente, diretamente. Aí eu mandava meu textinho lá, falei, Neves, tá bom assim? Aí ele, tá bom, toda a paciência do mundo. Não, tá. Aí com o tempo eu fui pegando o jeito, porque ele, sério, que ele aparece aqueles três pontinhos no WhatsApp lá, de repente, tá uma mensagem perfeita. Você fala assim, nossa, se eu do outro lado eu leio, você fala assim, realmente, eu tenho que pagar esse cara. Tá bom, tudo bem. E me sinto até mal de estar devendo. Então, você tem uma leveza para fazer isso que é diferente, não é? E eu aprendi muito, aprendo muito ainda, mas é isso, tem essas questões de saber lidar com situações adversas, esse é o ponto, né? Tipo, é comum, você pega uma situação adversa, você dá aquela travada, se durar muito esse travamento é ruim, ou ter uma reação explosiva, também é ruim. Tem que contar até quanto? Não precisa, né? Você já tá automático. Mas enfim, a curiosidade do Nexus, então, mais uma coisa que eu aprendi com o Neto. Zô, nós chamamos o Davi Zozô, os mais íntimos chamam o Davi. Davi, me fala uma coisa. Eu sei que eu fui em várias coisas eu vou-te desafiando e eu gosto de fazer esse desafio e tu gostas que eu te desafio. Já me disseste isso várias Provocação. vezes, provocação, que é o que Isso. eu uso a coisa. E eu sei que há uns tempos atrás, já faz talvez 2 anos, 1 ano e meio, eu forcei a barra para tu seres presidente do Grupo Moema e tu foste presidente do Grupo Moema. E antes de chegar à pergunta, eu quero dizer, quando você vive em comunidade e você acredita que vive numa comunidade,
o sacrifício, a doação, a entrega, o tempo, ele tem que rodar pelas pessoas. É uma comunidade e todo mundo tem que se dedicar, não é? Então você tem que partilhar isso. Logicamente que há pessoas que têm mais habilidade para fazer e por isso talvez a intensidade nessas tenha que ser maior, mas todo mundo tem que fazer isso, mesmo que não seja o seu ponto alto. E eu mesmo sabendo que isso seria um desafio muito grande para o Davi e que ele sempre me disse que não gostaria de ser presidente, houve uma vez que eu forcei um pouquinho a barra e felizmente que ele aceitou e foi presidente do Moema. Depois eu vi que virou fácil, virou leve, porque acabaste aprendendo e eu ser presidente não é tão pesado quanto isso. É muito desafiador, mas eu não acho que seja tão pesado. Porque o que te queria perguntar é, mesmo nessa zona de desconforto tão grande que foi, já chegaste a pensar, eu nunca te fiz esta pergunta, que aprendizados tu trouxeste, que coisas que tu consegues partilhar de, putz, eu não gostei de ser presidente, eventualmente, não foi uma coisa que eu queria ser, mas o que é verdade é que aconteceu isto, ou isto me ajudou aqui, ou está-me a ajudar agora na empresa. O que é que tu trazes de bom desse desafio que tu não querias? Então, o que eu trago de bom, assim, realmente foi eu não queria porque eu tenho, como eu tenho bastante tempo de Nexus, né, desde o início, eu tenho uma clareza muito grande do que é ser um bom presidente e também do que é ser um mau presidente. Não é só sobre falar bem e tal, beleza. Se fosse só isso, estava bom. Um bom presidente é aquele que consegue, no mínimo, manter o número de membros e melhorar. Esse, para mim, era o maior desafio. Chegar lá e falar, beleza, eu não falo bem, minha dicção é ruim, mas vai assim mesmo. Eu não tenho. As pessoas do outro lado dão um jeito de eu entender. Então, mas o meu desafio era esse e eu me cobro muito. Então, por isso que eu não queria muito entrar, porque, como talvez qualquer pessoa, tenho medo das frustrações, vamos dizer assim. Então, eu não queria assumir um grupo como o Moema, um grupo super representativo, e depois entregar com menos membros, ou, sabe, uma coisa assim. Esse era o meu maior medo, não era chegar lá e fazer a apresentação. Isso para mim era realmente tranquilo. Mas o que eu aprendi é isso. Quando você é líder de um negócio tipo grupo Nexus, Moema, qualquer outro grupo, você não faz sozinho nada. Então é isso. Você monta uma equipe, monta um time legal. É diferente talvez de liderar uma empresa que você não tem essa oportunidade. Então, para quem, né, receber esse convite do Thiago em algum momento, também não fica assim achando, meu Deus, é um negócio de outro planeta. Não, dá para fazer. É, tem formas e formas de fazer melhor, mas o foco acho que tem que ser esse, melhorar o grupo, não se preocupar muito com essa questão de se eu vou falar bem, se eu não vou, pode parecer isso no primeiro momento, isso é o de menos. É. As pessoas no final do dia não vão estar preocupadas com isso, estão preocupadas se você realmente está ali começando a reunião no horário, fazendo bem as dinâmicas e se esforçando para realmente fazer a coisa acontecer, que é um desafio grande. Eu não acho que eu fiz uma boa gestão nesse aspecto. Eu consegui manter o grupo, que já foi um bom resultado, que eu tinha um medo assim de em 6 meses o pessoal ficar, esse mané falando aí e tal. Mas acho que consegui ali na amizade, no tempo que eu tenho lá, segurar um pouco o grupo, mas é isso. Meu grande desafio era, caraca, como que eu vou fazer crescer? Você consegue fazer isso, eu não sei como, você também tem outras habilidades, isso é muito mago. O cara chega num grupo e vai lá catando membro, fazendo. Enfim, é difícil, mas dá para fazer. Então, você passa a senha pra galera aí para saber como é que é. É isso. Xisa. Cara, uma coisa que eu acho que marcou bastante, e aí também vai como uma dica para todo mundo, eu acho que lá atrás, quando a gente começou, o intuito principal, e não deixa de ser um dos pilares do Nexus hoje, é você fechar negócios, certo? Leads. Ter novos leads e tudo mais. Mas uma coisa que marcou bastante aquele meu começo de Nexus e que me mostrou o quão o Nexus ele é representativo e o poder do Nexus foi quando um dos projetos que eu tinha engavetado, acho que todo mundo tem algum projeto engavetado, né? Aquela coisa, dentro do próprio negócio ou fora. Puta, negócio super legal aqui, cara. Queria tirar da gaveta, né? Tirar da ideia e de fato executar. E aí eu lembro que, putz, eu não executava um dos projetos na época porque eu não tinha alguém para fazer aquilo.
não tinha alguém com perfil e tudo mais. E numa das reuniões do Moema, né, acho que boa parte conhece, que é o Ricardo Vasconcelos, né, o famoso Vasco. Ele era presidente, né, teve uma época que ele foi presidente do Nexus Moema, e aí que ele começou a se expor mais, falar e tudo mais. E eu vi ali um espírito de liderança, uma expertise em alguns pontos, que eu falei, cara, esse cara é perfeito para tirar um projeto que eu tinha na minha gaveta. E a gente tirou, na época foi até na pandemia, no começo da pandemia, depois a gente parou, mas o negócio saiu do papel e eu falei, caramba, eu não fechei, não era um vídeo, eu não fechei um negócio novo, não fechei um cliente, mas eu achei um parceiro dentro do Nexus, que foi um cara que tirou um projeto, que foi um projeto super de sucesso, né, e que parou ali por causa da pandemia, mas foi... E aí eu vi o potencial do Nexus, então às vezes a gente não só, aquilo que o Neves falou, né, de criar uma família por amizade, então a gente também, né, vai tomar cerveja junto, vai conversa de coisas pessoais, isso também obviamente é tão mais importante do que o resto. Fechar novos negócios também, ninguém vai ser hipócrita para falar, não, eu vou lá só para tomar café e conhecer amigos, não. Todo mundo quer fechar negócio. Mas essa questão de você conhecer pessoas que possam virar sócios teu, ou tirar algum projeto de gaveta, ou aí entra também a questão do conhecimento, que é outro pilar do Nexus, né? A pessoa pode trocar conhecimentos, aquela pessoa muito boa naquilo. Cara, eu cansei de aprender coisas que, teoricamente, eu precisaria fazer um curso, mas alguma coisa rápida de algum contador ou de um advogado que tinha uma dica ali, pô, por que você não faz tal coisa ali? Numa conversa, num café da manhã ou numa RDN, você adquire um conhecimento que vale ouro, porque o cara fala, nossa, então você tá com esse problema, cara, faz tal coisa, a expertise dele é aquilo. Cara, então assim, a gente vê, às vezes, um grupo de networking, que obviamente hoje é net sharing, mas todo mundo fala, pô, é networking? Não deixa de ser. Você vai compartilhar, né? Você vai fazer negócios, você vai conhecer pessoas, mas essa parte do conhecimento que você adquire no dia a dia, também nos momentos de conhecimento, obviamente, mas também no dia a dia, nas RDNs, e essa coisa de você encontrar pessoas para ser amigo e para ser, às vezes, eventualmente um sócio, ele tem tão mais poder do que fechar leads, né? E aí é isso que também uma dica que eu dou, né? Para pessoas que só, o meu sucesso ou não no Nexus é se eu fecho mais ou menos negócios. E isso eu acho que é um grande erro também, de mindset, quando você entra num grupo, principalmente um grupo de netshare como é o nosso. E só uma dúvida, você foi presidente de qual grupo mesmo? De nenhum. Eu seria um péssimo presidente. Bacana, hein? Seria péssimo. Olha, fica o Sabe Sabe por desafio. quê? Não, sabe por Fica o quê? Sabe por quê? desafio. Eu não tenho a disciplina que o presidente precisa ter, cara. A disciplina de um presidente, eu acho que você tem vários requisitos para ser um bom presidente, como você falou, né? Aumentar ou diminuir membros, isso acaba sendo um resultado, mas acho que a disciplina para um presidente, eu acho que todo mundo deveria passar por isso para, obviamente, exercitar essa questão da disciplina. E aquilo que você falou, hoje você tem quantas pessoas, gestão de pessoas numa moldura minuto? Umas 15, 20 pessoas que É direto, só 10. 10 pessoas diretas, entendeu? É isso. É como se você fosse um presidente, só que o problema é que hoje você tem uma hierarquia. No Nexus, você não tem uma hierarquia, você está tratando com pares ali, né? Pessoas que são empresárias tão ou mais de sucesso que você. Então você está liderando, entre aspas, pessoas do seu nível. Então acho que essa questão de você exercitar um cargo de liderança, que você não tem uma liderança direta, é um baita de Baita um. desafio. Mas eu acho que eu não teria esse Maior. desafio. É um desafio muito grande. Estava-me aqui a lembrar também, pensando um pouco das histórias do Nexus, um outro momento importante que nós tivemos na nossa vida, de muito aprendizado do Nexus, foi que nós tivemos uma divergência entre os sócios de ser um grupo muito próximo do que é hoje o Nexus. É lógico que ele é uma máquina, é um bicho, é um animal vivo e por isso ele foi crescendo e é diferente. E uma outra dinâmica que era de ser um grupo só de conhecimento. Não é? E nós tomamos a decisão quase unânime de que vamos ter um grupo onde o conhecimento é importante, mas não é o pilar ou o único pilar de coisa. Mas eu olho, mais uma vez, eu olho para isso, primeiro, mais uma vez, foi um momento de crescimento, foi um momento de clarificação daquilo que nós acreditávamos, mas eu acho que mesmo essa decisão nos fez entender o quanto é importante o momento do conhecimento. E o momento do conhecimento, hoje, é um pilar fortíssimo nosso, que nos diferencia de outros grupos de networking, muito desafiador, é uma das funções mais importantes.
e que nos caracteriza. Então eu queria também ouvir de vocês algum comentário. O que é que vocês acreditam, ou se não, que o momento de conhecimento é tão importante numa reunião do Nexus e para a valorização e para os empreendedores, para os empresários quererem fazer parte do Nexus, desse pilar ser tão importante no Nexus em si. Eu digo que para mim é uma supervalorização do tempo da pessoa, porque vamos dizer assim que isso é cultura, né? Você está absorvendo cultura. Então, como que você faz isso? Vendo um filme, lendo um livro, estudando e tal. Você está ali no Nexus para fazer negócio e absorvendo cultura, tipo, otimizando seu tempo. Quem aqui leu um livro ontem? O último livro que você leu? A verdade é que as pessoas não têm muito tempo no dia a dia, apesar de quererem fazer as coisas. Então você já está ali no Nexus, já está com a agenda bloqueada, está com o tempo disponível, você vai estar ali vendo uma palestra de um tema que às vezes você pode até julgar que não é muito legal para você, mas quando você senta numa roda ali e tal, conversa, você fala, puta, eu sei do que esse cara está falando aí. Negócio de advocacia trabalhista, previdenciário, área de vídeo, área de fotografia. Cara, tem diversas áreas. E conhecer um pouquinho de tudo é melhorar a sua cultura pessoal e naturalmente profissional também, porque as pessoas gostam de estar perto de quem tem um bom papo, né, sabe conversar. Então, o momento do conhecimento acho que é muito importante por isso. É uma forma muito legal de você absorver cultura, aumentar a sua bagagem e, de repente, num tema desse que às vezes é meio disfarçado de coisa não interessante, vamos dizer assim, você pode ir atrás de uma coisa legal, surgir uma curiosidade para você achar um caminho diferente, mas enfim, resumindo é isso, é otimização e valorização do tempo. Eu acho que é maravilhoso, porque acho que é a parte mais legal da reunião, sinceramente. Não, e eu lembro de um momento de conhecimento, por exemplo, quando teve a reforma trabalhista, que era uma coisa, assim, um bicho de sete cabeças, ninguém sabia. E, cara, você olhava vídeos no YouTube, tinha cursos de 3 dias sobre reforma trabalhista e tudo mais. E eu lembro que um advogado do grupo foi fazer 25 minutos de momento de conhecimento para a reforma trabalhista, só que focado, porque ali, obviamente, ali a gente não tem empresário de empresa de 3 mil funcionários. A maioria ali são empresas pequenas, né? Empresas que o próprio dono toca o dia a dia. Cara, ele fez totalmente voltado quanto que a reforma trabalhista impacta diretamente, né, os pequenos negócios. E em 20 minutos, eu lembro que, cara, eu anotei 3 coisas que eu saí e falei, cara, preciso fazer isso, isso, isso. Então, olha o poder disso. Poderia ter feito um curso sobre reforma trabalhista, cara, rápido. E ao mesmo tempo eu lembro também de outro momento de conhecimento do Heitor, né, que foi falar sobre Picasso. Você fala, cara, você olha assim o tema, você fala, meu, putz, eu não quero parar Van pra... Gogh. Van Gogh, né? Não foi nem Foi Picasso, Van foi Van Gogh. Gogh. Van Gogh. Foi isso. Eu nunca me esqueço Eu dessa também, palestra. também. E eu falo, cara, parece um negócio super monótono. Cara, eu lembro que foi uma viagem que ele mostrou os quadros, a parte do artista e tudo mais. Cara, excepcional. E mais do que isso, né? Nas próprias RDNs, quando você tá com outra pessoa que tem uma expertise maior do que você em algum assunto, naqueles 30 minutos, uma hora de RDN, você também aprende, cara. Então, o momento de conhecimento não tá só focado e fixado numa palestra de 20, 30 minutos. Né? No próprio RDN que você sempre troca com esse conhecimento. Eu acho que é um dos pilares, não pode ser o único pilar, né? Mas eu acho que ele é um dos mais importantes, sem dúvida, de propósito do Nexus. Então, dúvida disso. Bom, vou pedir agora ao Davi que encerre. Nós temos o nosso período, o nosso tempo. Eu gosto de desafiar, gosto de provocar. Davi sabe disso, lógico que tinha que ser. Tinha que ser. Então, Davi, você vai fazer o fechamento aqui do nosso podcast, que foi. Deixo o meu depoimento, talvez até o Tiago deixar também o depoimento. Acho que foi fantástico. Acho que para nós também nos vamos falando aqui de temas que são interessantes, vai nos amadurecendo. E eu acho que é legal as pessoas em geral conhecerem um pouco dos sócios, da nossa amizade, de como as coisas conheceram, de como nós pensamos. Isso tudo é positivo, não é? Sim, então, para fazer alguma coisa de encerramento, eu acho que o que eu posso dizer para as pessoas é perseverança sempre. Tipo, se você acredita no que está fazendo, vai. Você está às vezes colado com pessoas, vou usar esses dois de exemplo. Eu lá, Zezinho lá,
duas Ferraris do meu lado, não, mais pra Porsche aqui, Ferrari aqui. E eu lá no meio, assim, tipo, cara, se eu fosse me comparar com qualquer um dos dois, eu não tava aqui hoje. Então é verdade que a gente tem que acreditar na gente mesmo, aproveitar o momento e, então, assim, tipo, independente se você vai ser igual a um ou outro, você pega, se espelha em outro também, aproveita coisas que você acha legal e tem que perseverar para você poder construir alguma coisa e aproveitar o momento também, né? Tem muita da ansiedade, né? Eu sou ansioso, não sei vocês, mas eu sou ansioso de querer, nossa, eu quero daqui a 5 anos fazer isso, ou quero ver como eu vou estar. Aproveita hoje, hoje tá legal, tá bom. Tipo, se olhar para trás então, melhor ainda. Então o retrovisor pode ser uma boa ferramenta. Cara, e só outro um depoimento aí para deixar para finalizar também. A gente vê, estava até falando agora com o Neves antes de começar o podcast aqui, quantas sociedades a gente vê que não dura, que tem brigas, né? Aquilo que o Neves falou, família você não escolhe, né? Família, você não escolhe o pai, a mãe, a irmã, o irmão, o tio, o cunhado. A sociedade você escolhe. Então, eu olhando em volta, né, amigos e parceiros que eu conheço que têm sociedade com pessoas que não são da família, eu conto nos dedos as que deram certo e de fato prosperaram, cara. E aqui a gente enxerga aí chegando no 8º ano, né? Eu não lembro de nenhuma vez que a gente teve alguma rusga de alguma coisa que a gente falou, cara, não é isso que eu quero, pô, eu quero matar esse cara. Obviamente a gente tem discordâncias, tem discussões, mas assim, a gente chegar onde a gente chegou. E aí eu falo que é mérito 99,9% do Neves, né? Com certeza, se não tivesse o Neves na sociedade, o Neves não estaria aqui, é fato. Mas assim, a gente poder confiar na pessoa, não confiar só na questão da ética, da honestidade, mas na questão da competência, né? Deixar na mão, tipo, chegou uma hora, né, que a gente mais afastado ali, né, e o Neves na execução do dia a dia, que a gente poder ter essa confiança de olho fechado e falar, cara, pode tocar, esse negócio obviamente é nosso, mas por ser nosso, a gente dá na mão de alguém que 100% na confiança e chegar onde a gente chegou, eu acho que a gente pode estar no 0,0001% das sociedades que prosperaram. E aí, 8 anos depois, a gente pode falar, sem dúvida nenhuma, que a gente prosperou. E aí eu queria, obviamente, agradecer vocês dois aí, porque a gente com certeza é exceção nesse mundo que a gente está hoje, né? Com certeza. Boa. Muito bom. Valeu. Obrigado, Tá? gente. Até Valeu. a próxima. Com certeza faremos mais episódios desta troca de experiência, também dos sócios aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.